sabe, quando nascemos ali de novo do Espírito, quando a gente crê em Jesus e nascemos, uma das coisas que acontece quando passa o processo e somos cheios do Espírito Santo no tempo certo de Deus, ou quando a gente se entrega verdadeiramente a Ele e somos cheia, uma das coisas que acontece, a gente começa a gerar no nosso espírito, sabe? A gente começa a gerar as coisas do céu. Deus começa a nos entregar coisas que não entregaria a outra pessoa que não tem o seu Espírito Santo. Então, esse é um ponto importante também de você entender que você precisa ter o Espírito Santo sobre sua vida poderosamente, porque Deus deseja gerar coisas em você espirituais. E eu lembro que quando eu estava aqui na minha sala, o Espírito Santo começou a gerar muita coisa em mim, muita coisa, e veio algumas parábolas e alguns ensinamentos e muita coisa vindo. E ao mesmo tempo, depois que passou aquilo ali, eu fiquei muito mal, com muita dor de cabeça, muita vontade de fazer vômito. E ali eu já estava com o Espírito Santo e falei, pai, por que eu tô com esse desejo assim de vomitar e tudo? Aí o Espírito Santo falou assim, filha, porque você está gerando. Você está gerando espiritualmente sementes, tem coisas dentro de você acontecendo no mundo espiritual, no seu espírito. E eu entendi. Então essa é uma das importâncias da gente também ter o Espírito Santo sobre nós poderosamente, porque se a gente tem ele raso, a gente não consegue, ele não consegue transbordar e trazer tudo aquilo que ele deseja trazer. Então a gente precisa caminhar com o Espírito Santo, buscar estar cheia do Espírito Santo, que tem várias maneiras. A Bíblia ensina como ser cheia do Espírito Santo, que não dá para compartilhar aqui com vocês hoje, mas é um dos pontos importantes. E eu lembro quando eu entrei naquele quarto, que era na outra casa, eu não posso mais ir no quarto, mas por isso que eu sempre falo aquele quarto, que hoje eu não tenho mais acesso a ele. Eu lembro que eu saía daquele quarto muito cheia, assim, muito cheia do Espírito Santo, muito cheia do poder. E eu lembro que uma das coisas que fluía muito de mim era a bondade. Eu sabia que eu não era tão boa assim, do nada eu fiquei muito boa. E ao mesmo tempo também eu comecei a desapegar. Eu quero falar sobre isso que o Senhor pediu pra me falar. Eu comecei a desapegar das coisas dessa terra. Às vezes o nosso coração tá tão apegado às coisas daqui que o Senhor não consegue achar espaço em nós. E uma das coisas que eu me percebi era que eu tinha um vazio ainda dentro de mim antes daquele quarto. Eu tinha o Espírito Santo, eu era salva, eu tinha nascido de novo, porém eu não tinha o Espírito Santo sobre mim, então eu tinha vazio dentro de mim e eu tentava preencher com as coisas do mundo. A gente tenta preencher com as coisas do mundo. Quantas pessoas são viciadas em cachaça, em cigarro, em pornografia? Isso aí é um vazio que tem dentro delas que elas tentam preencher. Todos nós temos um vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Então, enquanto elas tentam preencher, elas não conseguem porque é passageiro, é momentâneo. Por um minuto parece que preencheu, mas não preenche. Eu quero compartilhar algo com vocês que eu falei pro Espírito Santo, parece ser bobo, mas eu falei pra ele algo e o Senhor trouxe uma revelação sobre mim, falou algo muito poderoso que eu quero compartilhar. Eu falei assim pro Espírito Santo, eu tava cheia, tinha acabado de sair do quarto. E eu olhei pra minha máquina de lavar e eu tava tão desapegada das coisas dessa terra. E eu falei, Senhor, se essa máquina quebrar aqui agora, eu nem ligo. O Senhor pode até quebrar ela, tipo assim, eu tava tão desapegada, tão assim, E aí eu lembro que eu falei isso pro Espírito Santo e o Espírito Santo na hora falou assim, filha, são nessas coisas que muitas pessoas têm colocado o coração. São nas coisas dessa terra. Ele me deu um exemplo como a minha máquina de lavar, que pode parecer um exemplo bobo, mas o Senhor começou a falar isso comigo. Quantas pessoas têm se apegado às coisas daqui, têm se preenchido das coisas daqui, têm o seu coração nas coisas daqui. Quantas pessoas amam tanto essa vida aqui, que não tem se enchido de mim, sabe? E muitas se enchem até por um momento, mas rapidamente ela se esvazia do Espírito Santo, porque quando ela volta para sua rotina, do dia a dia, da sua casa, elas começam a pensar só nas coisas dessa terra, sabe? E aí o Espírito Santo começou a falar, e eu quero dar uma outra ilustração que ele me falou. Pra gente ser cheia do Espírito Santo, é assim, muitas das vezes a gente tem essa sede, uma sede no nosso interior, muitas pessoas não sabem o que é, mas sempre quer algo a mais, tá sempre tentando preencher com coisas dessa terra e nunca preenche, tá sempre querendo mais e mais. E é como se você tivesse com muita sede de beber uma água, mas ao mesmo tempo, perto de você tem um copo de suco ou de refrigerante e a água tá um pouquinho distante. E aí você teria que se esforçar para ir pegar essa água. Só que você pensa, não, vou beber esse suco aqui ou esse refrigerante vai matar a minha sede. E por um momento até mata. Você pensa, uau, matou, ok, tá bom. Mas 5 minutos depois, você ainda tá desejando aquela água. E se você não se esforça para você buscar a água, você vai se contentar com o que tá perto.
conquistar ao seu alcance. Sabe o que o Senhor quer me dizer e te dizer? Não deixa de buscar pelo Espírito Santo. Não deixa de buscar por essa presença, sabe? Há um esforço. Porque a palavra do Senhor diz que o reino é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus aqui na terra, ele é tomado por esforço. Precisamos nos esforçar para a gente ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa que eu preciso te dizer, não é assistindo séries e mais séries bobas. Não é fazendo a vontade da carne o tempo todo. Não é vivendo só pra gente que somos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem que ter renúncia, tem que ter busca, tem que ter esforço. Sabe? Pessoas que não tiram tempo com Deus e pra Deus. Pessoas que não buscam as coisas do céu. As pessoas que não querem buscar essa busca genuína, porém com esforço. Porque querem as coisas fáceis que a vida dá, que o mundo traz. E que preenche nosso vazio momentâneo. Às vezes a gente faz muita vontade da nossa carne. Do Espírito tá gritando. O Espírito Santo tá falando: filha, me entrega um jejum. Aí a pessoa não sabe pra quê, Senhor, eu vou te entregar o jejum pra mim te pedir o quê? Não, filha, é só pra você estar sensível à minha voz. O Espírito Santo te faz você ficar sensível, você vai ouvir claramente o que eu quero de você. Filha, tira um tempo, ouve minha palavra, você está sem fé. Eu preciso gerar fé em você. Ouve a palavra do Senhor. Quantas pregações boas de pessoas cheias de Deus, usada por Deus. Filha, ouve um louvor. Eu quero falar com você através do louvor. Filha, lê a minha palavra. Senhor, mas eu não entendo por que você não tem buscado um relacionamento verdadeiro e genuíno comigo. Você tá querendo tirar só suas dúvidas do que é o que não é pecado. Pra gente conversar como amigos. Pra gente conversar como pai e filha. Me dá um pouquinho da sua atenção. E você vai ver isso aqui se transformar um rio de água viva. As palavras saltarem dos seus olhos e você se apaixonar pela minha palavra. Renuncia um pouco do seu tempo. O Senhor está falando para você. Abre mão um pouquinho dos teus desejos, da tua vontade. Quer ser cheia de mim? Então se esforça. Me busca de todo o coração. Uma geração que tem clamado avivamento, mas não tem buscado por ele. O avivamento vem quando você tem sede, muita sede, mas quando você tem sede, você abre mão do que está fácil, você busca pelo aquilo que tem que se esforçar para me ter. Sabe, o Senhor falou muito comigo isso. Recente, quantas pessoas estão clamando avivamento, mas o que você faz? Você se move para esse avivamento vir sobre você, porque o avivamento está acontecendo para pessoas que já estão sedentas, mas que abrem mão do suco e do refrigerante. Vai e busca! Elas vão e buscam água. Tem que ter um esforço, sabe? Eu lembro que quando o Senhor começou a falar comigo no início para me ser cheia dele, eu preparei o quarto. Eu tirei tudo do quarto, eu limpei o quarto, eu arrumei o quarto. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu não entendia direito a voz do Espírito Santo, mas eu era guiada por uma intuição dentro de mim. E eu fiz a vontade de Deus e ele veio sobre minha vida poderosamente. Ele tá para todos aqueles que se esforçam, que desejam. Ele quer te encher, ele quer encher os escolhidos, ele quer encher os seus filhos. Chega de viver uma vida vazia, rasa. Chega de viver uma vida a qual não preenche para sempre. Uma vida a qual você vai preenchendo com as coisas deste mundo e passa e você só quer mais e mais, nunca está satisfeito com nada. O Espírito Santo quer te encher para você ter plenitude, para você olhar para essa vida e dizer: Senhor, nada aqui está mais no meu coração. Senhor, se o Senhor tirar, isso não vai mais me tirar da tua presença, porque não é sobre o que eu tenho, é sobre o teu Espírito Santo. Quantas pessoas não têm valorizado o Espírito Santo que há nelas? O Senhor falou isso comigo: filha, não estão valorizando o meu Espírito Santo e querem ser cheia de mim. Precisamos buscar o Senhor de todo o coração, com pureza e com amor.